Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Na comemoração dessa semana de proteção de dados que se encerrou no dia 28 de janeiro, a Agência Nacional de Proteção de Dados lançou o tão esperado regulamento sobre agentes de tratamento de pequeno porte. E por que esse regulamento é tão importante? Simplesmente porque estamos falando da maioria das empresas no Brasil. Aqui de início já quero deixar claro que esse regulamento traz prazos e procedimentos diferenciados e simplificados para essa classe de empresas, o que inclusive já está previsto na própria lei. Mas que isso não significa que essas empresas não tenham que cumprir tudo que está disposto na lei. Afinal, o regulamento não revoga a lei. Ao contrário, com ela deve estar em sintonia. No seu artigo 55, a lei já trazia que uma das atribuições da ANPD era justamente editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclararem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se à legislação. Antes de lançar esse regulamento, a ANPD lançou uma minuta para consulta pública, o que se mostrou muito importante, uma vez que mudou pontos bastante relevantes. Mas vamos lá. Para começar, vamos entender quais empresas de fato se enquadram nas regras deste regulamento. O regulamento começa dispondo sobre os tipos de empresas que se enquadram, trazendo uma nova classificação para mesmas. Agentes de tratamento de pequeno porte, que são microempresas, empresas de pequeno porte, startups, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive sem fins lucrativos, nos termos da legislação vigente, bem como pessoas naturais e entes privados despersonalizados que realizam tratamento de dados pessoais, assumindo obrigações típicas de controlador ou de operador. E depois, ela traz as especificações e exceções. Ao falar de empresas pequenas, estamos falando de empresas com receita bruta igual ou inferior a R$ 4.800.000. E para startups, o teto é de R$ 16 milhões. Quanto às exceções, o regulamento traz que empresas que realizam tratamento de alto risco para os titulares não estão enquadradas. E como saber se a empresa realiza tratamento de alto risco? Bom, nesse contexto vai ser necessário avaliar se ela atende cumulativamente um critério geral mais um critério específico inserido dentro da resolução. Ou seja, você vai ter que olhar as duas listas de critérios que o regulamento trouxe e definir se a empresa está ou não ali enquadrada nesse contexto. Já adianto que a lista de critérios gerais é uma avaliação subjetiva. Não existe ainda uma definição objetiva, quantitativa e específica sobre isso. Portanto, bom senso é a palavra de ordem no momento. Destaco que mesmo a GDPR não há uma definição exata acerca dessa questão. Tanto que o próprio regulamento traz a informação de que a ANPD poderá disponibilizar guia para auxiliar nessa avaliação de alto risco de forma objetiva. Mas vamos à lista de critérios gerais. Ela tem apenas 2 tópicos. Tratamento de dados pessoais em larga escala. Como falamos, para definir isso será preciso você adotar um critério aí de bom senso, mas que tenha em mente, por enquanto, que para chegar a uma conclusão e determinar se o tratamento em questão é em larga escala, você vai ter que considerar o volume de dados envolvidos, a duração desse tratamento, a frequência e a extensão geográfica do tratamento realizado. Tratamento de dados pessoais que possa afetar significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares. Aqui fica bem definida a questão dos direitos fundamentais, que está no artigo 5º da Constituição, dentre eles, privacidade, liberdade, igualdade e segurança. Por essa razão, o regulamento especifica que isso ocorre quando o tratamento de dados em questão possa vir a impedir o exercício de direitos ou a utilização de um serviço, ocasionando danos materiais ou morais, como discriminação, violação à integridade física, ao direito de imagem e à reputação, fraudes financeiras ou roubo de identidade. Agora, no que tange à lista de critérios específicos, estes são 4.
uso de tecnologias emergentes ou inovadoras, vigilância ou controle de zonas acessíveis ao público, decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais, inclusive aqueles destinados a definir o perfil pessoal, profissional, de saúde, de consumo e de crédito ou os aspectos da personalidade do titular. Ou utilização de dados pessoais sensíveis ou de dados pessoais de crianças e de adolescentes e de idosos. Ou seja, se você atua em uma empresa com faturamento inferior a R$ 4.800.000 por ano, por exemplo, uma clínica de exame popular, e nesse caso você trata dados sensíveis, como também dados de criança e adolescente, com muita frequência e um volume alto de dados, afinal, são esses os dados de resultado de exame, plano de saúde, né? Informações sobre a patologia daquele paciente, entre outros. Entendo que essa empresa não está enquadrada nos parâmetros desse regulamento. Agora, considerando que a empresa esteja enquadrada nos parâmetros desse regulamento, vamos a determinados pontos. Continua a obrigatoriedade de atender a todos os direitos de titulares previstos na lei. Em contraposição, que a própria minuta, que trouxe que o direito à portabilidade, por exemplo, não precisaria ser atendido, o que realmente parecia um absurdo, pois um regulamento não pode tirar um direito que está na lei. Graças a Deus ele foi desconsiderado. O regulamento também dispõe sobre o registro das operações de tratamento, que pode ser feito de forma simplificada e ainda vai fornecer um modelo, sendo que hoje, no Brasil, ainda não existe modelo oficial desse documento, mesmo na forma simplificada ou não simplificada. Então, esperamos que ambos sejam fornecidos. E o que eu acho que era o ponto mais esperado do regulamento é que estas empresas estão dispensadas de indicar um encarregado. Porém, isso não significa, como já falamos anteriormente, que elas não devem estar adequadas à lei. Ou seja, ela deve passar pelo processo de adequação e naturalmente será preciso, de alguma forma, dar continuidade a esse processo. E aí, cada empresa vai fazer isso de acordo com a sua possibilidade e estrutura. Mesmo sem essa obrigação, a obrigatoriedade de fornecer um canal de comunicação com o titular permanece. Na LGPD, quem faz essa interface com o titular de dados é o DPO. Assim, por ocasião de ter sido dispensada essa obrigatoriedade, a empresa igualmente vai ter que criar um processo para atendimento dessa demanda. E apesar da dispensa, o regulamento diz que a indicação de um encarregado será considerada uma boa prática e será levada em consideração como parâmetro e critério num eventual processo administrativo. Também menciona como parâmetro e critério a adoção de medidas administrativas e técnicas essenciais e necessárias com base em requisitos mínimos de segurança da informação para a proteção dos dados pessoais. E a adoção de uma política simplificada de segurança de informação, sendo esses dois últimos já orientados no Guia de Segurança da Informação para Empresas de Pequeno Porte, já lançado pela ANPD em 2021. Ficou ainda, como dito lá no introito, estabelecido prazos em dobro para atendimento às solicitações dos titulares e também na comunicação de incidente de segurança à ANPD, mas com exceção aos casos em que houver potencial comprometimento à integridade física ou moral dos titulares ou à segurança nacional. Nesse caso, o prazo é o mesmo conferido aos demais agentes de tratamento. No caso da confirmação da existência de tratamento de dados aos titulares pelos agentes de tratamento, que trata o artigo 19 da LGPD, o prazo deveria ser imediato. Para o formato simplificado, passa a ser de até 15 dias. E é feita no formato de declaração clara e completa, que é de 15 dias, passa a ser 30 dias. E por fim, o regulamento traz ainda em seu último artigo, o 16º, que a ANPD poderá determinar ao agente de tratamento de pequeno porte o cumprimento das obrigações dispensadas ou flexibilizadas nesse regulamento, considerando as circunstâncias relevantes da situação, tais como a natureza ou o volume das operações, bem como os riscos envolvidos para os titulares de dados. O regulamento flexibiliza, mas também indica que as empresas devem adotar todas as boas práticas,
dentro de suas possibilidades, nas medidas e procedimentos internos que garantam que o tratamento de dados seja conduzido de forma lícita e segura, minimizando riscos de dano aos titulares e observando todos os princípios e diretrizes da lei. Entendo que esse regulamento foi de extrema importância. Nossa lei, embora inspirada na GDPR, nessa questão de indicação do encarregado, ficou bem diferente quando, num primeiro momento, determinou que todas as empresas indicassem encarregado para depois vir com esse regulamento que libera os agentes de tratamento de pequeno porte dessa obrigação. É realmente necessário levar em consideração a realidade das pequenas empresas, sem dúvida, principalmente no que tange à sua capacidade financeira. Todas as empresas devem se adequar. E a verdade é que a adequação é um processo que não tem término. Afinal, o próprio andamento da empresa, ou seja, o seu próprio mistério, é contínuo, razão pela qual há ainda muitas oportunidades para você profissional. Portanto, mesmo os dispensadas da indicação do DPO precisam deste serviço de alguma forma. O regulamento é super recente, traz alguns pontos que ainda vai orientar, informar e regulamentar. Na verdade, a NPD tem ainda muito trabalho pela frente. Vamos aguardar a repercussão do que possa ser controverso e estamos atentos e principalmente juntos nessa. Conte com a gente para desmistificar a LGPD. Curtiu o vídeo? Se inscreva no nosso canal e não perca os próximos vídeos. Até lá!